bem-vindo ao Tudo do Enem. Meu nome é Samuel, eu sou aluno do terceiro ano do curso de História da Fundação Santo André e hoje eu vou apresentar a questão 13 do Caderno Azul do Enem 2012. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da invasão do que é de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, em 1937, foi orientada por ideias como as escritas no texto, que visavam, explicando aqui a alternativa A, submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos de acordo com a tendência autoritária do novo Estado. Bom, submeter a memória e o patrimônio cultural não seria bem uma tendência autoritária do Estado Novo, mas seria uma tendência mais de conscientização histórica da população, uma tendência a preservar o nacional, a preservar a nossa cultura. Alternativa B. Transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional por meio de leis de incentivo fiscal. Bom, o patrimônio nacional é um patrimônio público e transferir essa responsabilidade para a iniciativa privada por meio de incentivo fiscal seria uma técnica que não funcionaria. Alternativa C. Definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público. No texto, não há nada que diga sobre definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados, mas há um apelo para a proteção do patrimônio histórico. D. Resguardar a destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. A criação desse órgão sugere a criação de um elemento público para proteger as obras e o patrimônio cultural brasileiro, assim a sua história. Bom, isso é exatamente o que pede o manifesto lido no começo da questão. Alternativa E. Determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. Bom, a legislação brasileira, apenas depois dessa época, passa a ter o crime de destruição de patrimônio público. Mas o apelo contido no manifesto do começo da questão não pede para que sejam determinadas responsabilidades para quem destruir ou cometer qualquer ato criminoso ao patrimônio público. Então a alternativa correta seria a alternativa D. Resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. Para ver mais questões do Enem respondidas, acesse o nosso canal no YouTube.